Olá, eu sou Carlos Gasparotto, tenho a alegria de trazer a palavra de Deus para todos vocês que estão me assistindo nessa oportunidade. Eu trago uma palavra que muitos perguntam, né? E fazem essa pergunta: por que Deus não perdoou Adão e Eva? Porque Deus não perdoou Adão e Eva. Essa pergunta corrói muitos cristãos, né? E ateus, por sua vez, a utilizam como suporte para contestar as Escrituras através de uma lógica simplista. O alegado por alguns de que Deus não quis perdoar Adão é fruto de uma lógica simplista, pois Deus não poderia perdoar Adão e Eva. E vou trazer os fundamentos bíblicos do porquê Deus não poderia perdoar Adão e Eva: pelo pecado do Éden, pela desobediência no jardim do Éden. Então, argumentos como: se Jesus mandou perdoar 70 vezes 7, por que não perdoar Adão e Eva? Esse argumento é apresentado como se fosse um xeque-mate aos cristãos, e muitos não têm uma resposta satisfatória a essa indagação. Então, analisemos essa questão sob o ponto de vista bíblico, pois só as Escrituras possuem a revelação segura suficiente para basearmos a nossa confiança em Deus por intermédio de Cristo nosso Senhor. Vejam o arrependimento de Esaú, filho de Isaque. Esaú e Jacó eram filhos gêmeos de Isaque e Rebeca. Durante o parto, Esaú abriu a madre de Rebeca, porém o seu irmão Jacó saiu logo em seguida com a mão grudada no calcanhar de Esaú. Isso significa que não houve uma interrupção no nascimento de ambos os meninos. Veja o texto de Gênesis 25, de 24 a 26. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo. Então Esaú era peludo, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. Gênesis 25, de 24 a 26. Embora Esaú tivesse ficado com o direito de primogenitura, pois foi o primeiro a sair do ventre de sua mãe, como não houve interrupção do parto, a questão da primogenitura ainda não estava plenamente resolvida. Se houvesse interrupção do parto, a possibilidade de vender o direito de primogenitura jamais poderia ser aventada, pois é um direito inalienável, personalíssimo. Como Esaú desprezou o direito de primogenitura em troca de um prato de lentilhas, o que não foi decidido no parto, por não ocorrer interrupção, acabou sendo decidido através de um acordo entre os dois irmãos. Vejam Gênesis 25, de 31 a 33. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E respondeu Esaú: eis que estou a ponto de morrer de fome, né? Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó, a troco de um prato de lentilhas. Portanto, Esaú desprezou o seu direito sob o argumento: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então Jacó adquiriu esse direito sob juramento. Naquele instante, Esaú abriu mão de seu direito. Passados os anos, quando soube que Jacó foi abençoado em seu lugar, Esaú pediu a seu pai Isaque que o abençoasse. Embora tivesse feito um acordo com Jacó,
Esaú alegou que foi enganado 2 vezes por seu irmão. Veja como tomar a primogenitura e tomar a bênção. Gênesis 27, 38. E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Veja que se a primogenitura pertencia a Jacó por direito, porque ele comprara de seu irmão, a bênção também era seu direito. Era impossível Jacó deter o direito de primogenitura e a bênção ficar com Esaú. Isso era impossível, porque a bênção acompanhava o direito de primogenitura. A bênção paterna era muito importante para os filhos de Abraão, para os judeus. E é por isso que Esaú pede com tanta ênfase, chorando, suplicando a seu pai que lhe desse a bênção. A importância da primogenitura era tamanha, que foi positivada na lei de Moisés, em Deuteronômio 21, 17. Diz o texto: mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. O escritor aos Hebreus destacou que Esaú queria a bênção dada a Jacó, porém foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, mesmo tendo levantado a voz e chorado copiosamente diante de seu pai Isaque. Hebreus 12, 17. Porque bem sabeis que quando, querendo ele, ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscasse. Por que então Esaú não foi abençoado por seu pai? Porque não achou lugar. Por que não achou? A resposta é porque ele não se arrependeu. Era porque as lágrimas não demoveram o coração de Isaque? Porque a bênção pronunciada por Isaque só comportava um dos filhos. Não adiantava Esaú chorar, dizer que tinha errado, né? Pois a bênção só comportava ao filho que detinha o direito de primogenitura. Se a bênção já havia sido concedida, não havia maneira de ser contestada e de ser retirada. Se por direito Jacó detinha a primogenitura, a bênção também lhe pertencia, porque acompanhava esse direito. Embora Isaque tivesse preferência por Esaú, preferência pessoal, enquanto que Rebeca tinha preferência por Jacó, nada podia fazer aquele pai em benefício de seu filho, pois em uma casa, em uma família, não há 2 primogênitos, e portanto não cabe 2 bênçãos de igual medida, mesmo que fossem gêmeos. Sempre caberá aquele que nasceu primeiro, aquele que foi retirado primeiro no parto, a porção dobrada, e tal direito jamais será alcançado por arrependimento, mesmo que com lágrimas e lamentos, como fez Esaú. Então a questão entre Esaú e Jacó era de direito, ou seja, não cabia arrependimento e nem perdão. O que não foi decidido no parto, foi decidido num acordo entre os irmãos. Jacó passou a ter um direito inalienável, que o arrependimento de Esaú não poderia alterar, e nem o perdão de Jacó remediar. Agora vejamos esse mesmo entendimento aplicado a Deus e a relação com Adão no jardim do Éden. Há quem argumente que a Bíblia é contraditória, por Deus ter punido Adão e Eva se ambos não possuíam
conhecimento do que era certo ou errado. Esse argumento é errado, é equivocado, pois apesar de o conhecimento do bem e do mal ser proveniente do fruto da árvore do conhecimento, Adão foi informado da liberdade que possuía, pois podia comer de todas as árvores que estavam no jardim, inclusive o fruto da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal e suas consequências. Ele foi informado por Deus dessas consequências. Veja o Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Alegar que Adão não tinha o discernimento para fazer qualquer juízo de valor é desprezar o relacionamento que Adão tinha com o seu Criador. Pois na ordem, Deus enfatiza a plena liberdade que a sua criatura desfrutava no jardim e as consequências dos seus atos. Ele foi avisado por Deus. Quando Deus alertou Adão das consequências de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, apesar da liberdade concedida, ele deu um motivo suficientemente claro, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não cabia a Adão fazer juízos de valor, mas ele deveria se restringir apenas a obedecer à ordem de Deus. Não cabia a ele questionar a Deus. Embora Adão fosse sem pecado, ele não tinha pecado até ali. Em função do mandamento, Adão não era inocente, pois ele foi avisado das consequências de desobedecer a Deus. Salomão escreve uma advertência em Provérbios 27, versículo 12, ele diz o seguinte: o avisado vê o mal e se esconde, mas os simples passam e sofrem a pena. Ele diz que aquele que é esperto, que é avisado, que tem discernimento, quando ele vê o mal, ele se esconde para não ser atingido pelo mal, mas os simples passam em frente do mal, como se nada tivesse acontecendo, como aconteceu no assalto aqui em Araçatuba. Um dono de posto de combustível quis tirar fotos, quis filmar a ação dos bandidos, e ele passou bem perto dos bandidos para fazer o filme, ou seja, ele sofreu a pena porque foi fuzilado por aqueles bandidos. Ele foi muito ingênuo, muito simples. Adão foi avisado então que cabia a ele obedecer. Nesse assunto, Adão não era inocente e nem era simples. De outro lado, mesmo que alguém seja simples, ou seja, que desconhece os motivos e nuances à sua volta, pode sofrer a pena pelo simples fato de passar por ali, como disse Salomão em Provérbios. Basta olhar o que acontece no Rio de Janeiro, nos morros do Rio, para ver quantas pessoas simples sofrem consequências apenas pelo simples fato de circularem pelas ruas. E nesses casos, de bala perdida, a inocência, a falta de discernimento da vítima não a livra das consequências. O argumento de que antes de comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva não podiam compreender que obedecer a Deus era o bem e que o desobedecer era o mal. Não se sustenta esse argumento, pois o alerta de Deus tinha por base a confiança da criatura no Criador e o cuidado do Criador com o homem que criara. Portanto, a obediência não se estabelece através da compreensão, mas sim pela confiança. Vou repetir: a obediência
não se estabelece pela compreensão, mas sim pela confiança. Adão não tinha que decidir se obedecer era certo ou errado, se era bem ou mal, mas devia se sujeitar ao cuidado de Deus, ao alertá-lo das consequências de exercer a sua plena liberdade. Alegar que a narrativa bíblica não faz sentido, porque a criatura, antes de comer do fruto, não tinha o discernimento para fazer qualquer juízo de valor, é outra falácia. Pois Eva conseguiu discernir que o fruto da árvore era bom para se comer, agradável aos olhos e que podia trazer conhecimento. Ela teve esse discernimento. Veja Gênesis 3:6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Deus deu a sua palavra para o homem se guiar, e essa informação era suficiente graças à confiança existente entre a criatura e o Criador. Deus não queria que o homem se guiasse pelo que entendia ser certo ou errado, pois dessas bases não existiria confiança, pois a confiança emana do cuidado sublinhado, cuidado contido no mandamento. Se o conselho de certo e errado fosse essencial à obediência, hoje não haveria desobediência à palavra de Deus, pois ela é anunciada aos homens que detêm o conhecimento do bem e do mal, e mesmo assim são poucos os que a obedecem. Então o conhecimento e o mal não induz obediência necessariamente, porque a obediência está contida no mandamento, na ordem, na confiança, da confiança daquele que recebe a ordem e naquele que deu a ordem. Alegar que a história do Éden é sem sentido e mesquinha, sob o argumento de que Deus não teve a grandeza do perdão na desobediência de Adão e Eva, é um julgamento de homens mesquinhos, que jamais teriam a grandeza de enviar o seu Filho unigênito para morrer em resgate de muitos, mesmo sendo pecadores. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A lei dada no Éden era santa, justa e boa, pois visava preservar a vida, a comunhão e a liberdade que o homem possuía em Deus, e a consequência da ofensa era bem específica. No dia em que comesse, certamente o homem morreria, ou seja, ele perderia a comunhão, a vida e a liberdade, que foi o que aconteceu. Vejamos agora justiça e perdão. Quando dilata a quantidade de vezes que se deve perdoar as ofensas do irmão, de 7 para 77, em resposta ao questionamento de Pedro, Jesus somente evidenciou a mesquinhez humana quanto ao perdão. Quem se predispõe a perdoar a seu irmão e lança mão de um limite que se conta nos dedos das mãos, na verdade busca um pretexto para ofensa, revanche e vingança. Todos os homens são falhos nas relações e interações com seu próximo, né? Todos nós falhamos em relação ao comportamento, à relação entre uns e outros. E se o perdão não for a tônica das relações humanas, elas não se sustentam. Nós vemos isso na vida de um casal. Se o casal não estiver se perdoando mutuamente, a convivência se torna insustentável, se torna impossível. Então, para afastar a hipocrisia daqueles que se posicionam como ofendidos e que não consideram que também podem ofender, os ouvintes de Jesus foram exortados a compreender que com o mesmo juízo com que se julga o outro, quem julga também será julgado,
E com a mesma medida que se medir o outro, né, quem mede também será mensurado, será medido. Daí a necessidade do perdão, pois hoje a falta é do outro, mas amanhã a falta poderá ser nossa, né? Veja Mateus 7, versículo 2: porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós, disse Jesus. Entre irmãos, o perdão é fundamentalmente necessário, e por isso a recomendação de Paulo enfatiza a reciprocidade no perdão. Efésios 4, 32: antes sede uns para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E também Colossenses 3,13: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazeis vós. Então, na interação, no relacionamento entre os irmãos, sempre cabe o perdão, pois não envolve questões inalienáveis de direito. Embora Esaú tenha se sentido enganado, ele acabou perdoando a Jacó, mas Jacó não tinha como desfazer aquilo que foi negociado com relação ao direito de primogenitura. Esaú não tinha como alcançar a primogenitura jamais, mesmo arrependido, e Jacó, mesmo que quisesse abrir mão do direito, já não mais podia fazê-lo, porque o acordo que celebraram era como se fosse um acordo feito diante de um juiz, porque todo acordo de um processo, esse acordo, ele tem uma sentença, e essa sentença chama sentença de homologação de um acordo, e jamais tribunal algum deste país vai rescindir uma sentença homologatória. Você pode procurar em toda a jurisprudência desse país, de todos os tribunais, jamais você vai encontrar uma sentença de homologação de acordo rescindida por um juiz ou por algum tribunal. Vejam Gênesis 27, versículo 41. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Porém, vejam, muitos anos passados, em Gênesis 33, verso 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro de Jacó, abraçou-o e lançou sobre o seu pescoço, beijou-o e choraram. Quando ambos já estavam na casa dos 40 anos, se reconciliaram. Esaú desistiu de matar a Jacó, e Jacó desistiu de matar a seu irmão Esaú. Para reparar a ruptura que surgiu na relação entre Esaú e Jacó, houve o perdão, tanto que Esaú não atentou contra Jacó, como havia proposto antes em seu coração. Entretanto, quanto ao direito de primogenitura, nem o arrependimento de Esaú e nem o perdão entre eles possibilitou a Esaú alcançá-lo. Da mesma forma, na relação que existia entre Deus e Adão, no Éden, qualquer outra falha ou deslize de Adão seria tolerado por Deus, seria perdoado por Deus, pois não alteraria a natureza de Adão e nem levantaria uma barreira de separação entre Deus e os homens. Então a ofensa de Adão violou um mandamento que possuía um fator determinante: certamente morrerás. E mesmo Adão se arrependendo, como fez Esaú, não havia e nem caberia o perdão de Deus.
ele violou um mandamento de Deus. Portanto, Deus é imutável, Deus é fiel e não pode mentir. Diante dessas características pessoais de Deus, se ele perdoasse Adão, esse perdão iria contra a sua imutabilidade, contra a natureza de Deus e de sua palavra, porque Deus não pode mentir, não pode voltar atrás. A alegação de alguns de que Deus não quis perdoar Adão é fruto de uma lógica simplista, pois Deus não podia perdoar Adão e Eva. Vale frisar que Deus é soberano, soberano até para voltar atrás, porém ele é igualmente santo e justo. E caso perdoasse a ofensa de Adão, ele atentaria contra a sua própria natureza, contra os seus atributos de santidade e de justiça. Então Deus não poderia atender, da mesma forma Deus não poderia atender ao absurdo de um pedido feito por Moisés. Vejam o pedido de Moisés, em Êxodo 32:32. Agora, pois, perdoa o seu pecado, pecado do povo, se não risca o meu nome, eu te peço, o meu nome do teu livro que tem escrito. Vejam a injustiça desse pedido de Moisés contra ele mesmo. Deus riscou? Deus atendeu? Não. Qual foi a resposta de Deus? Moisés, eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Ou seja, Deus diz, a minha sentença é contra aquele que erra, Eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia, significa que Deus é justo, porque na própria misericórdia de Deus está inserido o atributo de justiça de Deus. Quando diz eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia, Deus diz que só tem misericórdia daqueles que o obedecem. Deus não tem misericórdia daquele que é rebelde e desobediente. Por isso ele não teve misericórdia de Adão no jardim do Éden em perdoá-lo, a ele e sua mulher, porque desobedeceram frontalmente, voluntariamente, uma ordem de Deus. E se Deus os perdoasse, Deus cometeria injustiça. De igual modo, mesmo que houvesse arrependimento com lágrimas por parte de Adão, Deus não poderia perdoá-lo. Deus é vida, mas Adão estava morto. Antes da ofensa, Adão tinha comunhão com Deus, mas como ele passou a condição de trevas, de escuridão, a sua comunhão com Deus não tinha como ser restaurada. Adão gozava de liberdade e após a ofensa tornou-se independente, tornou-se livre de Deus e sujeito ao pecado. Ou seja, a liberdade que Adão tinha em obedecer se transformou em escravo do pecado. Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Por isso que se diz que nós somos servos de Deus, e é muito mais vantajoso ser servo de Deus em obediência e ter vida, do que ser servo do pecado e estar morto para Deus. Então Deus não poderia se interpor entre o estabelecido no mandamento que ele deu no Éden e as consequências decorrentes da ofensa a esse mesmo mandamento, favorecendo Adão e Eva em detrimento de sua fidelidade à sua palavra. Veja em Timóteo 2,13 o que Paulo escreve: se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo.
Deus não pode negar a sua palavra. Se por um lado a palavra diz que todos aqueles que descendem de Adão pecaram e destituídos estão da graça de Deus, Deus interpõe com outra verdade, porque o amor de Deus vem em socorro do homem, enviando Jesus Cristo para morrer por aqueles que entraram no pecado por meio de Adão, para conciliar as duas funções, justo e justificador, sem cometer injustiça e sem comprometer a sua fidelidade. Deus estabeleceu propiciação aos homens através da pessoa de Cristo. Veja Romanos 3:26, ao qual Deus propôs pela propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sob paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Então aqueles que se voltam contra Deus, alegando que ele foi injusto com Adão, não dando oportunidade de arrependimento para Adão, se esquecem da justiça do Calvário, se esquecem do ato amoroso de Deus em propiciar um mandamento que nos salve. Deus é justo, porém é justificador somente daquele que crê que Jesus é o Cristo. Como é justo, Deus jamais justifica o ímpio. Como é justo, Deus jamais justifica o ímpio. Vejam Êxodo 23:7. De palavra de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. A justificação só ocorre para aqueles que creem em Deus por intermédio de Cristo, e pelo ato de crerem no sangue de Jesus derramado no Calvário, eles deixam de ser ímpios e se tornam justos. Romanos 4, versículo 5. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então aquele que estava no pecado, quando ele passa a crer em Cristo, confessando que quer se tornar seu discípulo, ele passa a ser justificado. De pecador ele se torna justo, porque é justificado por Cristo. Vejam a queda e a morte de Adão no jardim do Éden. Ao desobedecer a Deus, Adão pecou, e como consequência passou a condição de morto para Deus, ou seja, separado, alienado de Deus, imprestável para Deus, ou seja, Adão perdeu a marca que Deus estabelecera no Éden, de um homem sem pecado. Mas uma observação é de que a morte de Adão não foi uma morte física. Muitos dão ênfase à morte física de Adão. A morte de Adão no Éden foi espiritual. Ele se tornou alienado de Deus, separado de Deus, se tornou trevas. Porque a morte física só veio posteriormente, quando foi nomeada de descer ao pó. No Éden nós temos a distinção bem clara: morte é afastamento de Deus, e morte física é descer ao pó. Ora, para Deus todos os homens vivem, todos estão vivos, os que estão sobre a terra e os que descem ao pó da terra. É o mesmo que se referir à existência do homem. Entretanto, há homens que andam sobre a face da terra, ou que desceram ao pó da terra, que estão mortos para Deus, por estarem separados de Deus, por causa da ofensa de Adão. E há aqueles que andam sobre a terra, ou que desceram a campa de um cemitério, mas eles se encontram vivos para Deus, pois voltaram à comunhão por meio
da fé em Jesus Cristo. Vejam Lucas 20:38. Ora, é Cristo falando, ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele todos estão vivos. Quando pecou, Adão deixou de ter comunhão com Deus e passou a viver como servo do pecado. Na condição de servo do pecado, é impossível Deus perdoar o homem, pois o pecado não é seu servo. Nesse sentido, é um absurdo pensar que um senhor teria autonomia para perdoar um servo alheio. Ou seja, quando Adão pecou, ele se vendeu ao pecado, ele se tornou servo do pecado. Então é impossível a Deus perdoar um servo alheio, um servo do pecado. Ele só perdoa aqueles que são seus servos. Embora Deus tenha providenciado vida abundante a todas as famílias da terra, enquanto o homem viver para o pecado, Deus nada pode fazer por ele. Daí a necessidade do homem que vive sob a escravidão do pecado de morrer, pois só ao morrer será livre dessa escravidão. Veja que Romanos 6, Paulo diz nos versos 6 e 7, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, quando nós cremos em Cristo, nós somos crucificados com Ele. Esse corpo, que é o corpo do pecado, é desfeito na crucificação. Paulo diz que nós pecamos com o corpo, porque somos biologicamente descendentes do pai do pecado, do pai do pecado, não, do pai que gerou uma geração de homens pecadores, Adão. Então é preciso que o homem morra para que seja perdoado. É preciso que o corpo seja desfeito pela crucificação. Então, aos servos do pecado só resta a morte, de modo que aquele que descer ao pó da terra, na condição de pecador, terá uma eternidade de perdição. Então, aquele que morre em pecado, sem crer em Cristo, ele está completamente perdido. Mas de outro lado, existe uma saída para o pecador. Se o servo do pecado morrer com Cristo, estará livre, ou seja, estará justificado do seu Senhor. E Deus, por sua maravilhosa graça, concederá nova vida ao pecador, que foi morto e sepultado com Cristo, ressuscitando-o com Cristo. Então, quando a pessoa morre com Cristo, ele é crucificado com Cristo, é desfeito o pecado no seu corpo mortal, e ele é ressuscitado com Cristo para uma nova vida. Por isso que se diz que este nasceu de novo. Observe que Adão, sem pecado, desobedeceu e morreu, e todos que são gerados dele permanecem na morte. Por isso que diz que todos são pecadores, todos que nasceram de Adão. Cristo, no entanto, como o último Adão, sem pecado obedeceu e por isso morreu. E todos que são gerados por meio de Cristo vivem em novidade de vida. O curioso é que Adão morreu uma morte espiritual e se separou de Deus. E Cristo, por sua vez, morreu uma morte física e une espiritualmente com Deus aqueles que creem. Vou repetir. Adão morreu uma morte espiritual e se separou de Deus. E Cristo morreu uma morte física para unir espiritualmente o homem a Deus. E isso se dá porque Adão é cabeça de homens carnais, enquanto que Cristo é cabeça de homens espirituais. Então Adão e Cristo são cabeça de gerações. Adão, cabeça de uma geração de homens pecadores, e Cristo, cabeça de uma geração de homens espirituais.
Por isso não há que se falar em crente carnal. Essa expressão ensinada nas igrejas é totalmente equivocada, porque o homem espiritual não peca mais. Aquele pecado de Adão. É claro que todos os crentes também ainda erram, ainda cometem pecados, mas são pecados que não levam à condenação da morte, do inferno. Como João diz em 1 João 5,16: há pecado que é para a morte. Por isso eu peço que não orem por esse pecado, mas há pecados que não é para a morte. Eu peço que orem por esse que o comete, para que se arrependam e sejam perdoados. Então o pecado de morte é o pecado de rejeição a Cristo, é o pecado de ser filho de Adão e não ter uma transformação por meio de Cristo, não crer em Cristo. E o pecado que não é para a morte são os pecados que cometemos contra nossos irmãos e que nós precisamos pedir perdão a eles. O pecado para a morte é pecado contra Deus, contra Cristo, e o pecado que não é para a morte é pecado contra o seu corpo e contra os seus irmãos. Todos aqueles que são gerados de Adão estão mortos espiritualmente, mas aqueles que creem em Cristo morrem juntamente com Cristo e ressurgem uma nova criatura, criada segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Veja 2 Coríntios 5, de 13 a 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim que se um morreu por todos, logo todos morreram, ou seja, foram crucificados com ele na morte. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa os pecados, se faz necessário considerar esse processo, pois como Deus é justo, resta somente a morte para todos os descendentes de Adão. Mas como Cristo obedeceu ao Pai, e por isso Deus o ressuscitou dentre os mortos, todos que obedecem a Cristo, crendo no testemunho que o Pai ressuscitou a seu Filho, o testemunho que o Pai deu de seu Filho, da mesma forma são ressuscitados dentre os mortos. Por isso é dito em Colossenses 3:1: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E Efésios 2:6: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso, irmão, é preciso que você seja crucificado com Cristo, e com Ele seja ressuscitado para a vida eterna. E Colossenses 2:12: sepultados com Ele no batismo. Não é no batismo das águas que o texto está falando, mas é no batismo da morte de Cristo. Então, sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E em Romanos 6:4: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Andar em novidade de vida é perseverar no Evangelho, em obedecer o Evangelho. Então, ser ressuscitado com Cristo é o mesmo que ser gerado de novo. É um novo nascimento, uma nova criatura, um novo tempo e uma nova condição diante de Deus, como diz em 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, como Deus é justo, Cristo morreu por causa dos pecados do homem, e como Deus é justificador dos que creem, Jesus ressuscitou dentre os mortos, para que Deus declarasse justos os que são gerados de novo, como Romanos 4:25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Observe que há uma grande diferença entre ser justificado e alcançar justificação. Em Romanos 6, de 6 a 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado.
Então, na morte com Cristo, o homem está justificado, está livre do pecado. Na ressurreição com Cristo é declarado justo, ou seja, justificado. Somente após a nova criatura passar a existir, é declarada justa, e somente ao morrer a velha criatura, que é o desfazimento do corpo, né, se está livre do pecado, isto é, justificada. Então a palavra perdão é utilizada em uma mensagem evangelística, pois auxilia a compreensão do neófito, né, daquele que não entende o evangelho. Entretanto, do ponto de vista da Bíblia, para ocorrer o perdão, o pecador tem de receber a paga da ofensa, ou seja, a morte. É preciso que ele morra com Cristo, morra simbolicamente com Cristo. Veja o vaticínio que Deus dá através do profeta Ezequiel. Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então não tem nada disso quando dizem: olha, você precisa crer em Cristo, porque você merecia o inferno, mas você vai para o céu, né? É preciso que a pessoa morra, porque a alma que pecar, essa morrerá. E se não houver morte, não há salvação. Se a pessoa não for crucificada com Cristo, na morte de Cristo, ela não será salva. É preciso morrer para obedecer essa sentença: a alma que pecar, essa morrerá. Então é preciso morrermos com Cristo para sermos salvos. Depois que o corpo do pecado é desfeito na morte com Cristo, Deus, que tem poder sobre o barro, faz uso da mesma massa que criou vasos para a desonra em Adão, e na plenitude dos tempos cria vasos para a honra em Cristo. Amém? Então seja vaso para a honra, morra com Cristo, seja crucificado com Cristo para ser perdoado. Adão teve seus 700, 800 anos para entender aquela mensagem de Gênesis 3,15 que Deus deu a ele, a mulher e a serpente, né? Que haveria a mulher geraria uma semente, ao mesmo tempo que a serpente também teria sua semente. A semente da serpente pisaria no calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher pisaria com o calcanhar na cabeça da semente da serpente. E assim foi. Veja, esse é o proto-evangelho, é o único evangelho que Adão conheceu. Gênesis 3,15. Mesmo sem ele entender, né? Agora ele não entenderia, mas ele precisaria crer que a semente de Eva surgiria no futuro. E Adão tinha que crer nessa promessa se quisesse ser salvo. Eva tinha que crer nessa promessa se também quisessem ser salvas. E a resposta só a eternidade nos vai dizer se eles creram. Assim como Abraão creu na promessa do Messias que haveria de vir. Amém? Essa é a palavra de hoje para os nossos corações.